como automatizar os indicadores dos seus projetos de software. Se você trabalha com projetos de tecnologia e você faz entregas frequentes, é muito importante que você tenha indicadores que vão mostrando se você, por exemplo, numa sprint anterior performou bem, se na sprint atual a perspectiva é você performar bem ou não, e quando você conclui essa entrega, seja de um item, uma user story, um pacote de user stories, que é comum você fazer dentro de um contexto de sprint, ou se você está eventualmente trabalhando no modelo Kanban, que você planeja vários itens, e aí você precisa pelo menos fazer um recorte ali a cada 30 dias, entender o que foi entregue, é importante você mensurar os indicadores de produtividade da sua equipe para avaliar se está indo bem, se está indo mal, e para você ter um histórico de resultado para sempre aprimorar ou se manter bom se os indicadores mostram isso, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui a esse canal, se você está chegando aqui pela primeira vez. O meu nome é Agostinho Risso e eu ajudo você aqui a se tornar e se manter como gestor de projeto de software altamente organizado, produtivo e realizado. Então, considere se inscrever aqui no canal. Se você gostar desse conteúdo em qualquer momento, deixe seu like é muito importante. E se você quiser contribuir de verdade com esse canal, deixa um comentário, tá? A sua visão, o quanto esse conteúdo te ajudou. Você não tem noção o quanto os comentários são super relevantes para que eu veja que eu tô no caminho certo, te ajudando aqui na sua jornada, tá bom? Pra gente começar o conteúdo, vamos primeiro entender o seguinte, ó. O que são os indicadores? Eles são basicamente números que mostram o desempenho do seu projeto de software ao longo do tempo. Então você precisa, se você tem um ciclo de projeto, por exemplo, de 3 meses, 6 meses, 4 meses, ou que seja, qualquer ciclo, né? Você vai entregar uma sprint, ainda assim é bom você olhar os indicadores para você avaliar se você entregou o que estava esperado, né? Então, se você precisa olhar o desempenho do seu projeto ao longo do tempo, é importante olhar para indicadores, tá bom? E aí eu vou dar um exemplo aqui para você de quais indicadores você pode usar. Por quê? Porque são os indicadores que os meus alunos da Escola da Gestão de Software têm a recomendação de usar. São os indicadores que eu uso hoje nos meus clientes de projetos de tecnologia. Então, eu hiper recomendo você usar esses indicadores, não apenas eles, mas começando por eles, aí depois você evolui principalmente para uma ótica mais de negócio, tá? São os seguintes indicadores, ó. Primeiro indicador importante você usar é itens planejados, ou seja, dentro de uma sprint, quantos itens ali você planejou entregar? Pode ser user story, pode ser correção de bug, pode ser uma melhoria no sistema, que não necessariamente está vinculado a uma user story, enfim, né? Então, quantos itens planejados? Quantos itens você de fato entregou? E aí você pega né, e divide pelo outro, então divide itens entregues dividido por planejado, você vai ter o Throughput Index. Então isso aqui é muito importante, né? Que é a relação entre itens entregues e planejados. Você vai medir a eficiência da entrega, ou seja, quanto você é capaz de planejar adequadamente a sua capacidade de entrega naquele contexto, tá? Depois você vai pensar em Story Points planejados e Story Points entregues. E aqui eu vou abrir um parênteses, porque o Story Point, existem vários métodos de você mensurar ele, mas como que eu faço, basicamente? Eu pego uma entrega estimada ali em, por exemplo, 100 horas e eu multiplico por 0,75. Isso é a métrica de um cliente específico, a gente convencionou isso lá, tá? Mas você pode, como que eu posso dizer, fazer isso de diversas formas. Assim é como eu faço, eu basicamente pego as horas, multiplico por um valor, tenho story points, porque aí eu consigo mensurar uma quantidade de pontos entregues daquela mesma squad por sprint. Então o Story Point Index é importante por conta disso. Eu vejo que se eventualmente a gente está planejando uma sprint ali, e eu vejo que historicamente a equipe entrega 100%, quando os Story Points ficam entre 150 e 210, se eu vi que eu planejei uma sprint e tem ali 90 Story Points, ué, gente, a equipe pode mais. É claro, você pode olhar o gráfico de burn down, que eu posso até fazer um outro vídeo depois explicando como criar um gráfico de burn down, mas você mede a métrica de produtividade da equipe a partir dessa visão de story points. E se você vê que você planejou uma sprint com 300 story points, olha, a equipe não tem condições de entregar isso, tá? Isso aqui tá fora do histórico de produtividade da equipe. Então, você pegar story points planejados e entregues, você divide o entregues pelo planejado, você chega no index, né? E aí você pode olhar também bugs totais, então quantos bugs você criou ali dentro daquela sprint para você melhorar a qualidade de código, né? Hoje, por exemplo, tem um cliente que, se em determinado mês todos os devs entregaram S's e nenhuma dessas user story tem pelo menos 3 bugs, então se todas tiverem no máximo até 2 bugs, os devs ganham, por exemplo, uma sexta-feira de folga.
Então, isso é algo muito legal. Você incentiva a qualidade, a colaboração. As pessoas, quando elas estão na dúvida, elas vão conversar umas com as outras, tá? Então, é algo interessante você mensurar bugs e bugs por user story, né? Então, aqui é uma outra métrica de bugs importante. E aí, retrabalho também é importante, porque se você está num contexto, como é o meu caso, de você gerenciar uma squad, essa squad criar ali as entregas. Essas entregas vão para o cliente, o cliente ainda vai testar, o cliente testa depois de você testar, aí você mensurar rework, que ou seja, bugs que o cliente achou, ou seja, são retrabalhos, o cliente não precisaria ter esse trabalho de ver o bug, porque o seu QA deveria ter pego, também é importante, né? E aí você vai ter o índice de retrabalho, que é basicamente o quê? É a quantidade de bugs que o seu cliente achou comparado com a quantidade de bugs que ele deveria ter achado, né? Então você vai ter aqui esse índice de retrabalho, tá bom? Então, gente, vejam só. Esses indicadores são importantes, tá? Agora imagina você ficar calculando isso na mão. Na mão é muito difícil. Para você calcular isso facilmente, o primeiro passo é você ter uma tabela de entregas da sua última sprint, tá bom? Então você pode ter uma tabela assim, ó, que você tem lá os itens, certo? Ó, aqui no caso eu tenho 3 itens, A, B e C. E aí o tipo, se eu estou entregando um bug, por exemplo, um bug de uma sprint anterior, então aqui vai estar escrito bug. Né? Mas no caso aqui são 3 user story. Aqui é a quantidade de story points dela, e aqui a data planejada, e aqui a data entregue. Né? Então todas estavam planejadas aqui para o dia 10 do 1, aí 2 foram entregues 4 dias depois, e uma foi entregue 5 dias depois, tá bom? Então, a partir dessa tabela, o que você faz? Você basicamente pega o agente, tá? Do gerador de indicadores, que eu vou te mostrar aqui. E aí, para você calcular automaticamente esses indicadores, é só você pegar aqui o agente, indicadores de projeto de software, que os alunos da Escola da Gestão de Software possuem. No final do vídeo eu te mostro como que você pode ter acesso. Aí você coloca aqui a sua tabela e diz o seguinte, ó, como você teve 2 entregas com 4 dias de atraso e uma com 5, você vai falar para ele, fala assim, olha, as entregas com 4 dias de atraso foram toleradas e consideradas no prazo. Aqui foi entregue com 5 dias, não. E ele já vai calcular para você todos os indicadores. Hoje em dia, né, gente, com a maravilha da IA, a gente consegue isso muito rápido, né? Então, ele já faz a análise ali, né? Então, a primeira coisa, ele já traz ali uma consolidação dos dados, né? Então, olhou ali os itens que foram entregues. E aí, ele começa a calcular, né? Ó, 100% dos itens foram entregues, 66% fora do prazo. E agora ele fala, próximo passo, veja só, confirma que todos os itens pertencem à mesma sprint. Por quê? Porque se tiver um item de uma sprint anterior, isso vai comprometer o indicador, né? E você deseja fornecer a justificativa para trás da feature A? Por quê, gente? Porque agora ele vai não só gerar os indicadores, calcular o indicador é fácil, ele vai criar um relatório de interpretação executiva. Então eu vou falar bem assim, olha, sim, todos os itens são da sprint planejada. Se tivesse um item de uma sprint anterior, não ia agregar no throughput, certo? Porque é um item de uma sprint anterior. Então, não estava planejado para essa sprint, e sim na anterior. Quando não foi entregue lá atrás, ele comprometeu aquela sprint e aí você, através desse método aqui, nunca mais recupera, digamos assim, esse atraso. Você pode mudar como que eu posso dizer? Você pode mudar a forma de cálculo, considerando que, você não entregou na anterior, mas agora como é a próxima sprint, você vai considerar. Mas, nesse caso aqui, a gente não considera, tá bom? Então, eu vou falar, sim, todos os itens são na sprint planejada. E aí, a justificativa que eu vou falar, ó, que é para esse item que foi atrasado, eu falei assim, olha, a equipe de testes precisou de mais dias, pois o ambiente de testes foi compartilhado com o de outro projeto que precisou consumir dias de testes durante a sprint. E a QA dessa user story não conseguiu trabalhar. Pronto. Beleza. Então, agora ele já gera o relatório para mim, ó.
Perceba aqui, ó, que não tá correto, tá? Não tá correto por quê? Porque ele tá considerando que todos os itens foram entregues. E não foram, né? Falou assim, olha, você precisa recalcular o throughput, recalcular os indicadores, pois apenas os de... Foi de 25, né? Apenas os de 14 e 25 foram considerados entregues. Eu vou ter que recalcular. Então você precisa sempre ficar de olho, né, gente? Como ele calcula os indicadores aqui para garantir que o cálculo sai correto, né? Entregue, sim, agora sim. 86,31, né? É isso mesmo. Agora ele está calculando corretamente, ó. Tabela de indicadores. Então ele trouxe ali 3 entregues, 3 planejados, 2 entregues. Tá ruim, né? Porque eu entreguei 2 de 3. Então eu entreguei 117 story points de 175. Tá ruim também. Não tem nenhum bug, porque na minha tabela não tem bug. E aí ele fala, ó, throughput index ruim, né? Então apenas 2 dos 3 itens foram entregues dentro do prazo. Story points também ruim. Fala, esses indicadores caracterizam quebra de previsibilidade, ainda que a execução técnica tenha sido concluída logo após. Qualidade, ausência de bugs, então não é qualidade, não é um problema. E aí a justificativa do desvio. Por quê? Porque o primeiro passo aqui é o critério de classificação. Né? Então ele vai mostrar, olha, para esse cálculo foi considerado esse cenário, aí ele trouxe ali uma consolidação da sprint, trouxe o cálculo dos indicadores, e ele fala, ó, não foi problema de qualidade, o desvio foi porque ó, o item feature A, né, não foi entregue dentro da sprint devido à indisponibilidade da equipe de QA, porque compartilhou os ambientes e o consumo não planejado de dias por demanda extra. Então, falha de governança de ambiente. Conclusão executiva, ó, apesar da entrega funcional posterior, o sprint não cumpriu seu compromisso planejado, teve uma baixa previsibilidade de throughput e o resultado exige ação gerencial. E ele fala, ó, qual que é a minha recomendação? Governar o uso dos ambientes, tratar ambiente com dependência crítica na planning, bloquear itens críticos sem garantia de janela de teste. Então, poxa, você precisa planejar ali a janela de testes para garantir que quando for entregue vai ter ambiente para testar. E usar o throughput menor do que 80% como gatilho de revisão de governança. E aí ele trouxe ali a consolidação analítica, né, do backlog, trazendo todos os indicadores. E aí você pode pegar e pedir para ele gerar um arquivo em Word, né? Então, ó, gera um arquivo relatório. E ele vai gerar para mim. E você pode pegar isso aqui e mandar, por exemplo, para a diretoria do projeto ou para a equipe, ó, pessoal, parabéns, a gente mandou bem, ou não, precisamos melhorar. Né? Então, veja que quando você tem as ferramentas e uma visão adequada, como esse caso aqui, né, você entende ali o propósito de cada um dos indicadores, e você tem um agente treinado num método para receber uma tabela dessa aqui e gerar um relatório, você já cria uma camada de governança muito importante para que você seja altamente produtivo gerenciando o projeto de software, tá bom? Se você quiser aprofundar nesse assunto, ter acesso a esse agente e muito mais, para você ser aí um gestor de projeto de software fora da média, eu convido você a entrar na minha escola. Acesse aí agostinhoriz.com.br/escola, tá? E veja lá uma aula completa que já vai mostrar para você o porquê você deve participar da escola, da comunidade e se juntar a esses profissionais fora da média que gerenciam um projeto de software de forma extraordinária, tá bom? Então, conheça a minha escola, entre em agostinhoriz.com.br/escola e se você quiser esse mapa mental aqui, é só você responder o NPS embaixo desse vídeo, tá? Vou deixar no link aqui, aí você recebe esse mapa mental também, certo? Nos vemos no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.